Oi, tô aqui. Estamos aqui. Estamos on. Oi, Dempa, como é que tá aí? Bom, hoje vamos falar uma coisa bem interessante, né, gente? Porque a situação é complicada. O pessoal do, digamos, fandom, né? É uma fandom, né? A galera da fandom não aceita isso muito bem. Mas primeiro, né, pra quem não sabe, quem vai ver isso aqui depois e não sabe, anime e mangá são formas de expressão artística japonesas, principalmente japonesas, na verdade. Mas também existem animes e mangás vindo da Coreia, da China e até do Vietnã. Mas elas são principalmente japonesas. E essas formas de expressão artística se tornam uma forma de expressão pessoal de cada artista e como toda forma de expressão artística, elas demonstram coisas da sociedade em qual elas crescem. Ah, se a gente for pegar, eu vou começar uma questão aqui que basicamente eu gostaria de demonstrar que sempre existiram personagens LGBT e o LGBT sempre foi presente no e o LGBT sempre foi presente no meio de mangá e anime. Sempre foi presente. Nunca foi uma coisa que tá começando agora. Porque quando você fala de anime, mangá, muitos, a gente, galera da fandom, principalmente dos nerdola reaça, principalmente dos nerdola mais reacionário, eles vivem falando coisas tipo: "Ah, vocês estão tentando colocar cultura ocidental no Japão". Não, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Quem fala isso não sabe nada da cultura, não sabe nem nada de cultura. E eu tô voltando aqui, eu queria começar, primeira coisa, com representatividade. Representatividade se torna uma questão muito importante em qualquer mídia. Galera esquece que a deusa mãe do shintoísmo entrou em depressão e se escondeu numa caverna social de lá porque queria ver os peitos da outra deusa que estava dançando pela... Sim, basicamente essa história é verdade. Essa história é muito verdade. Essa história é muito verdade. Então aqui, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar é que, tipo, existem muitos personagens... Amaterasu gayzona, assim. Existem muitos personagens trans em anime. E mangá, principalmente. Oedo. Existem muitos personagens trans em anime e mangá. Muitos mesmo. Existem. ah, e aqui vamos começar uma lista, né? Eu gostaria de demonstrar a lista aqui. Tipo, uma das personagens trans mais famosas é a Girl Stclave, do Black Butler. É muito bom. A Growl Sutcliffe. A Luca Zodic, aqui do Hunter x Hunter. Lily Hoshikawa, do Zombieland Saga. Zombieland Saga, Revenge, Zombieland Saga. Na verdade, Zombieland Saga é muito bom, sim. Na verdade, essa menina teve um maior escândalo, entre aspas, né? Por causa que. O que aconteceu? Durante o episódio, a Lily Hoshikawa, ah, ela olha e ela tá conversando com a outra personagem e a outra personagem, depois de um evento, que descobriu que descobriu que na verdade ela possui o órgão sexual masculino. E aí ela tá conversando e tal.
E aí a personagem pergunta, mas o que que você é? E ela fala, Lily é Lily. Eu sou eu, sabe? Eu sou só eu. Lily é Lily. E, na verdade, todas elas têm mortes cômicas. A razão pela Lily ter morrido é por causa que a Lily viu o crescimento da Barba e ela teve um ataque cardíaco. Ela teve um ataque cardíaco por causa disso. E quando ela viu o crescimento da Barba. Então, tem muitos personagens e você vê que existe uma relação muito intensa de que as pessoas querem ignorar o que tá na frente delas. E eu vou falar aqui, ó. Anime e mangá tem muito mais personagens LGBT. ah, tem muito mais personagens LGBT do que do que as pessoas falam. Inclusive do que tá nessa lista. Tem um anime dos anos 80, Top Hibari-kun, sim. Ela é explicitamente trans. E aqui. E também a questão do anime se torna várias questões de até do reacionarismo. Vamos falar do o reacionarismo da fandom de anime do pessoal, dos otaku, do pessoal, é extremamente grande. É um reacionarismo violento muitas vezes porque eles se recusam a, a aceitar que tais personagens LGBT possam sequer existir. Eles se recusam a aceitar que esses personagens possam sequer ser parte de uma da realidade. Para eles, eles sempre tentam inventar coisas em cima de coisas como se não existissem personagens, pessoas LGBT no Japão. Aliás, eles literalmente inventam várias desculpas. Ah, mas lá na cultura é diferente. Não, não é diferente. O Japão não é um mundo fantástico. O Japão não é mágico. O Japão não é uma ilha de fantasia onde, aonde você vai e tá todo mundo bem. Não, não existe a agenda woke. Não, não é isso. O Japão é um lugar real, no mundo real, onde existem pessoas reais. O famoso ignorar porque odeio out- outras diferentes de mim. O ódio, rancor, complexo, superioridade humana, muitos poucos mangá, geek nerd, sim. Zambuza e Hakuo é, é sendo enterrado juntos, sim. E esses personagens, existem uma reacionalidade muito grande, até mesmo da recusa de aceitar que eles existem, que eles são personagens do que explicitamente são. A recusa explícita desses personagens. Até Naruto tem gay. Sim, até Naruto tem gay. Aliás, Naruto é bem gay, tá? Só pra constar. Sim, aceito, Naruto é gay. E se você assiste, você é gay. Todo mundo é gay. Foda-se. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Sim, até Naruto tem gay. Deixa eu ver. E tem muita. Zambuza e Haku são um casal maravilhoso, sim, são. Mas existe uma rejeição. Inclusive, você vê em coisas como Yuri, por exemplo, que muitas pessoas recusam aceitar que Yuri é LGBT. Que o gênero de Yuri é um gênero conhecido no Ocidente, aqui além do Japão, como GL, Girl Love. Lá. O Yuri é para representar. Pode ser usado para representar amizades muito intensas entre amigas, sim. Mas geralmente o Yuri, assim como o Shoujo-ai, são. É que geralmente a amizade muito intensa entre amigas são Shoujo-ai, mas é que os dois se caem. Yuri é publicado em revista Shoujo, sim. É que o Yuri e o Shoujo-ai. É, não existe Shoujo-ai. Não existe Shoujo-ai? Só existe Yuri. Não, é que o Yuri ele é usado tanto pra. É que Yuri é usado tanto pra representar como ó, coisas muito importantes de amigo e pra representar. E para representar de amigas, mas muito precisamente, muito mais do que isso, é pra representar amor romântico. ah, para negar. Não, Yuri é tipo de revista show.
voltado para o público gay. Ah, sim, faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Beleza. Faz sentido sim. Deixa eu voar. O termo Yuri vem de uma revista voltada para o público gay. Ah, sim. Sim, não, é que eu achava que tinha a diferenciação. Eu achava que tinha a questão da diferenciação entre Yuri ser mais voltado para o público gay e Shoujo ser mais voltado para amizade entre Shoujo ser mais voltado para amizade. No Japão não tem. Ah, sim. No Japão não tem, faz sentido. E aqui a gente tá vendo personagens LGBT, por exemplo, Viktor Nikiforov de Yuri on Ice. Assim como não existe Aoi. Não existe Aoi. Ah, só existe BL, ok. Ah, tá. Não, isso eu sabia. E aqui o pessoal fala Yaoi como. E aqui. E a gente tá vendo aqui, olha o tanto de personagens LGBT, gente. Só na tag LGBT. De animes famosos. Yuri on Ice, Banana Fish, uh, Miss Kobayashi, uh, Given, Number Six, Bakemonogatari. Bakemonogatari, sabe? O Ocidente criou essa divisão por puro preconceito. Nossa, né? Não, é até difícil você dividir. Cambaru é bi. Sim, Cambaru. Suraga Cambaru, sim, ela é bi. E aqui tá lesbian. Mas é. A carinha é gay, sim. Sim, sim. E Gahara também é bi, sim. O que eu quero falar é. Existe um reacionarismo muito grande na fandom, no grupo de mangá, anime. Existe esse reacionarismo enorme. E esse reacionarismo se torna um reacionarismo violento, se torna um reacionarismo extremamente agressivo ao ponto de assédio, ao ponto de ataques pessoais, ao ponto de várias questões. Quando personagens explicitamente gays são anunciados, trans são anunciados, qualquer coisa LGBT, essas pessoas espumam pela boca. E essas pessoas espumam pela boca de um jeito vitrial na internet. Você pode ver o pessoal começando e eles começam a falar que não, eles estão tentando você ou eles vão pra completa negação de que isso existe, de que isso tá acontecendo, ou eles vão falar que tipo, ah, não, essa pessoa está sendo influenciada pela cultura ocidental. O meltdown da Bridget, sim, ó. A Bridget, a Bridget é um personagem de Guilty Gear. Guilty Gear é um jogo de luta. É um joguinho de luta. E nesse joguinho de luta tem a personagem Bridget, que é essa personagem aqui. Ela foi anunciada como sendo trans. Ela foi anunciada como sendo uma personagem trans há algum tempo. E por ser uma personagem trans, teve todo um meltdown de que. Teve todo um meltdown de que. Ah, não, não é. Como assim você faz isso? Isso não pode. Teve todos os tipos. Teve da negação até a aceitação, teve de todos os tipos. Todos os tipos. É incrível. Eu vou até. Foi o caso. Mando. Existe coisa muito específica da cultura japonesa que explica porque essa pessoa não é trans, sim. Tipo, vamos ver aqui, ó. A wiki da fandom. Vamos pesquisar aqui, ó. Ctrl F. Trans. Aí, ó. Transform. Não, não é isso que eu quero. Translation. Cadê? Na... o pessoal é tão. A wiki. A wiki da personagem do Guilty Gear não menciona tipo, que ela é trans. Não menciona que ela é trans. Aqui, ó. Pelo menos eles aceitam. Pelo menos Pelo menos eles aceitam que um gênero é feminino. Pelo menos eles aceitaram isso. Mas a Wiki não aceita que nem menciona. Tipo, nem em passagem. Não, é. O personagem foi colocado como trans. Nada. Mas pelo menos a Wiki aceita que o gênero é feminino. Pelo menos isso. Mas é engraçado, uma tentativa explícita de tentar esconder, de apagamento. E você pode ver que a Bridget teve toda uma questão de é um personagem trans. Agora. E tudo isso começou com essa questão.
Porque os criadores anunciaram que a Bridget era uma personagem trans. Era isso. E vamos falar uma coisa, Maier. Existem muito mais, e eu falo muito mais. Existem muito mais questões de gênero, sexualidade presentes em anime. Existem muito mais questões presentes em tudo isso, só que essas não são explicitamente faladas. Bridget é a personagem trans em Guilty Gear Strive. Estas questões não são explicitamente faladas. E por não serem explicitamente faladas. Parece que nem viu Sakura Card Captor assim. E por não serem explicitamente faladas, pelo menos na cultura ocidental, eles não são explicitamente falados. A gente vai falar aqui. Existem muito mais personagens trans do que se pensa. E eu falo muito mais personagens trans mesmo do que se pensa. Muito mais personagens gays do que se pensam. E eu falo de personagens que explicitamente denot se denotam de uma forma que você fala, pô, como é que você vai negar isso? Só que eles literalmente não falam eu sou trans, eles não viram pra tela e falam eu sou trans. Então as pessoas inventam desculpas e desculpas e desculpas em cima. E é complicado, tipo, não, mas não é por causa disso. Não, mas não é por causa disso. Não, ele é outra coisa, mas não é isso. Até em Precure Anime tem que que anime pra criança tem uma Mahou Shoujo Trans. Sim, tem, eu sei, o Precure tem. É bem isso. Bridget foi apresentada pela primeira vez, usuária. ah, é isso. É literalmente isso. A Bridget é trans. Agora, vamos pra Fate. Fate, na verdade, é um exemplo muito bom do que eu quero encapsular aqui. Fate é um anime e é um anime, série de light novels que cuida de muita coisa. Fate é extremamente complicado. Eu não vou entrar em Lord Fate aqui, gente, porque a Lord Fate é muito complicada. É muita coisa, tem muita coisa, é muito grande, é muita coisa e às vezes é melhor você só começar em algum lugar e ligar o foda-se, porque Fate é muito complicado, tem muita coisa, tem muito mangá, tem muita novel, tem muito jogo, tem muito de tudo. É originalmente uma visual novel, sim. Fate é originalmente uma visual novel, ela tinha três caminhos. Ah, ela possui três caminhos. O caminho Fate Stay Night, Fate Stay Night Unlimited Blade Works e Fate Heaven's Feel. Ah, e Fate Heaven's Feel. E esse light novel, essa visual novel cresceu muito. Teve várias, teve várias adaptações ao redor dos anos, só que a marca Fate cresceu. E cresceu muito. E dentro mesmo de Fate já existiam personagens que já brincavam com as expectativas de gênero e de sexualidade. Por exemplo, em Fate. Só que a fandom de Fate se quer negar absolutamente as realidades do que se apresenta. Quer negar absolutamente as coisas, por exemplo, o fato da Rinton Saka ser bissexual em todas as rotas. Em todas as rotas ela quer pegar o Emiya e a Saber. Em todas as rotas. E uma das rotas é praticamente Yuri, tá? É praticamente Yuri, porque ela pega ela pega a Saber o tempo todo. Ela pega a Saber o tempo todo. Saber já é Saber já é brincadeira, sim. Porque sim, é o gender bend do Arthur. A Saber é o gender bend do Arthur. Então, eles já começam a brincar com as expectativas de gênero, de, de, de classe. O Naso, ele brinca com muitas coisas. Ele brinca com gênero, ele brinca com a sexualidade, ele brinca com tudo isso. E ele faz. E ele brinca também com conceitos que se repetem. Ele brinca com isso, ele não tá nem aí. E várias. Por exemplo, a Saber é o gender bend do Arthur. Mas também tem a Medea lá, tem vários personagens históricos e que tem todas essas relações. Por exemplo, por exemplo, aqui você começa a ver se você clicar aqui, ó, Fate Grand Order é um jogo para celular. É gacha, eu não recomendo começar em gacha, mas
Existem. E com esse contexto, a gente já sabe que o Fate já começou com uma questão bem interessante. Só que ao expandir do universo de Fate e da sua fama que ganhou, eles criaram um gacha chamado Fate Grand Order. Ah, e nesse gacha, eles adicionaram mais servos, mais personagens, e muitos desses personagens são muito, muito explicitamente ah, queer. Eles são. Infelizmente, eu estou enfiado total nessas drogas. Os gachas são drogas, gente. Não comecem. Gacha é droga, tá? Gacha é droga, tá, gente? Ah, e tem muita coisa que começa explicitamente por causa disso. Ah, eita. Oi, Samu. Como é que tá? Tudo bem? E tem questões que acontecem explicitamente por causa disso. Pera aí, que negócio. Morri mesmo. Gente, não é possível. Oi, estão me escutando? Estão me escutando aí? Oi, oi. Ok, só pra saber, porque deu um. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ok. É, tava pausado assim. Essa ideia de cultura japonesa inerentemente explica que não pode ter personagens. É muito mentira. Sim, é muito mentira. Estamos sim, ok. É que deu uma travada aqui na minha internet, eu acho. Oi, todo mundo de volta. Mas enfim. E o que eu quero dizer, ó. Esse reacionarismo da galera cria uma necessidade deles de negarem, de apagarem, de às vezes até assediarem pessoas, criadores, por envolverem temas que eles não desejam, que eles não gostam. Eles criam toda essa necessidade, toda essa coisa, apesar de existirem temas que são explicitamente demonstrados. Eles vão negar até o final. O maior exemplo aqui que eu consigo encontrar é a Da Vinci. A Da Vinci, em Feito Igual a uma personagem que. A Da Vinci é uma. É uma. Em Fate Go, é uma personagem que ela é da classe Caster. Eu não vou explicar tudo certinho. A classe é tipo o que o personagem faz. Não precisa saber mais do que isso, não, porque é complicado, tá, gente? Fate é complicado, tá? Ela é da classe Caster e ela é uma. Na verdade, é explicado que. Aqui, ó, Leonardo da Vinci. É explicado que sim. Só pensar que um dos ranks da comunidade de Fate é quantos os servants são for you, sim. Que um dos ranks são for you, sim. Esta personagem, a Da Vinci, no mundo de Fate, ao contrário da Artoria Pendragon, que é um gender bend, ela ela é explicitamente trans. Por quê? Porque a Da Vinci, porque a Da Vinci, ela existia como o Leonardo da Vinci da nossa realidade mesmo, como o Leonardo da Vinci que você imagina. E só que como o Leonardo da Vinci que a gente imagina, só que o que acontece é que a Da Vinci, quando ela retorna para o mundo como uma serva, servos são, eles se tornam para o mundo como uma, os servos se tornam para o mundo como o que aparece. E a Da Vinci ela retorna para o mundo como uma serva, como o ideal do Da Vinci. Ela retorna para o mundo como a Mona Lisa. E ela
é explicitamente trans. Tipo, porque é explicado que o Da Vinci é o mesmo da nossa época. Só que ela retorna do jeito que ela quer. Porque ela nota que, como serva, ela pode retornar da forma que ela quiser. Como serva, ela pode retornar da forma que ela quiser. E como isso, ela usa para se tornar a forma ideal dela. E aqui tá, a Da Vinci é uma personagem trans. E ela é explicitamente trans, assim, ó. Se você pesquisar aqui na Wiki gender, é sério, se você pesquisar aqui na Wiki gender, ela vai aparecer aqui. ahn, Gender é irrelevante. Gênero é irrelevante. É porque ele não fala. Só que ela não fala. Ela não fala. Ela não fala a palavra trans. Mas ela fala. Gender significa nada para um verdadeiro. Tipo, para um gênio verdadeiro. Gênero não significa nada para um gênio verdadeiro. Gender, female. É aqui eles colocam body, por causa que a fandom de feito é foda. Tipo, a fandom de feito é foda. É foda, eu tô falando. A fandom de feito. Não, eles se recusam a aceitar. Eles vão criar desculpa em cima de desculpa em cima de desculpa. Tipo, aqui eles estão falando que o gênero dela é female body. Que o corpo é. Que o corpo tem um gênero. Com uma relação. É, eles estão literalmente falando que o corpo tem gênero. Tipo isso, o corpo dela tem. O corpo dela. O gênero do corpo dela é feminino. É mulher, tipo isso. Voltei. E eles estão falando literalmente. Eles estão falando literalmente isso. Mas tá sendo um jogo longe de defender o fã. Ah, sim. A fã também não. E aí, com tudo isso, existe um personagem também que é explicitamente queer, que é o Astolfo. O Astolfo em Fate, ele é explicitamente não binário. O Astolfo. Ah, o Astolfo é um personagem. Ele. Ele aparece em Fate Apócrifa, um anime. E o Astolfo. Mas aí, mais por causa de como é visto pelo mainstream a questão do gênero no Japão. O Astolfo é esse personagem. Eu aposto que se você está na internet há tempo suficiente, você já viu alguma imagem do Astolfo. O Astolfo, ele é chamado de fanboy. Não, o Astolfo não é fanboy. O Astolfo é não binário. O Astolfo é não binário. Ele é explicitamente não binário. O Astolfo explicitamente não se identifica nem como homem nem como mulher. E ele fala isso em uma conversa diretamente para. ah, diretamente para. Astolfo é bad vibe porque Chaser adora usar ele. Sim, Chaser adora usar ele. Mas na narrativa, o Astolfo explicitamente fala que ele não é homem nem mulher pra Jeanne d'Arc. Ele fala explicitamente. E ele olha, ele só fala, só falta ele olhar pra câmera e falar, eu sou um não binário. Tipo, ele, ele olha, ele fala, e a galera tenta negar tudo e falar, não, mas ele é só um fanboy. Não, ele é não binário. O Astolfo é não binário. E sim, por toda essa questão de transfobia, ah, em vários momentos ele fala isso. Sim, em vários momentos ele fala isso. Em vários momentos ele fala que ele não é homem nem mulher, que ele não se identifica com nenhum, que ele se vê como uma pessoa. E que ele gosta. E ele é pan, tá? Ele é pan, tá? O Astolfo também é pan, que ele fala que ele. O Astolfo fala explicitamente. Eu gosto de pessoas. Eu não tenho uma preferência, não. Eu gosto de pessoas. Em vários momentos ele também fala isso. Sabe? Que. Ele é assim, ele é não binário. O Astolfo é não binário. E ele fala explicitamente que ele gosta de pessoas. E ele. A Nero também. A Nero também fala que ela gosta de pessoas. A presença de personagens queer, a presença de personagens LGBT é grande em todas as formas de anime, em todas as formas de mangá, em tudo. No caso por exemplo, é extremamente comum.
é uma coisa extremamente presente. E é extremamente presente de várias formas. É uma presença clara. E aqui nós vamos ver outros personagens. Por exemplo, Hoshino Daruki, Daruki é Hoshino, Nana Buried Treasure, trans, uh, Kiko, Hungry Days One Piece, trans também, Happiness, trans, aqui é do mangá Boyfriends, também o gótico é trans, no mangá Boyfriends. No, Venus, Heaven's Design Team, Venus é trans. Faltou Ladiva e Cagliostro de GBF. Sim, Ladiva. A Ladiva de GBF. Essa personagem, na verdade, essa personagem de Granblue Fantasy é, na verdade, eu, eu adoro a Ladiva, na real. Sabe, eu adoro a Ladiva. Real, tipo, de Granblue Fantasy. Ela é maravilhosa, sério, eu adoro essa personagem. Sim, eu adoro a personagem. Ela é, tipo, ela é maravilhosa. Porque, tipo, ela é uma negação da representatividade até normativa. A Ladiva é uma negação da representatividade normativa de pessoas trans também. Porque ela é uma mulher que não tem o que se espera de uma mulher normativa. Não tem. Então, tipo, é uma mulher que usa barba, é uma mulher forte, alta, e ela é orgulhosa, e ela não está nem aí. Ela é uma mulher forte, alta, que usa barba. E aliás é muito maravilhoso que ela tem um momento que eu sei que na história, por exemplo, tem um momento que perguntam se querem que dê pra ela, e ela é a mãe do grupo, assim, perguntam se querem que dê pra. Um dos magos fala que conseguiria fazer um corpo feminino pra ela se ela quisesse com magia. Ela fala: Não, eu tô bem com o meu corpo. Eu sou eu. Eu sou eu, sabe? Eu sou eu. Ela fala: Estou bem com o meu corpo. Eu sou eu. E ela tá bem com o corpo dela. E isso é maravilhoso. Sabe? Isso é maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Tipo, eu tô bem com o meu corpo e tá tudo bem, sabe? Eu tô bem com o meu corpo e está tudo bem, sabe? É muito bom. E é esse. E agora vamos falar sobre representatividade. A gente precisa de representatividade boa. E não só qualquer representação. Não só qualquer coisa. Não só qualquer personagem trans. Não só qualquer personagem queer. Não só qualquer coisa. Nós precisamos explicitamente de boa representatividade. Nós precisamos de boa demonstração. Nós precisamos de boas coisas. Chega de Bury My Queer sim, chega disso. Nós precisamos de pessoas queer que não que elas podem ter dificuldades relacionadas ao gênero, podem ter dificuldades relacionadas a tudo, mas a gente também precisa de pessoas queer que possam ser felizes, que possam ser orgulhosas em seus próprios corpos, que possam ser bem feitas em seus próprios corpos, que possam se gostar, que possam ter relações saudáveis, que possam ter relações saudáveis. Vamos ver aqui a tag de LGBT. Que possam ter relações boas. Nós precisamos de boa representação em vários níveis. Nós precisamos de boas representações como grupo e como pessoas, porque representação importa. E a representação importa porque nós importamos. Não é qualquer coisa, nós precisamos de mais homens trans. Nós precisamos, por exemplo, Fate tem muitas mulheres trans, mas o único homem trans que eu consigo pensar em Fate é o Mordred. Inclusive, tem uma cena muito engraçada que o Mordred,
Ele quase mata o próprio mestre dele, porque o mestre falou que ele era mulher. E justo, cara. Mordred, eu te entendo. Sério, Mordred. Eu real te entendo. Só que ao mesmo tempo, o Mordred, ele é uma representação muito não normativa, só que ele também fica naquele. Só que ao mesmo tempo ele não é uma boa representação, ele não é. Porque para homens trans, porque ele sempre tá no nível de ele sempre está no nível de, sabe, desse nublado, de uma coisa nublada, de uma coisa mas não é. O Mordred detesta, o Mordred se recusa a ser chamado de mulher, ele detesta isso. Só que ao mesmo tempo, eles dão toda essa representação, mas ao mesmo tempo eles não dão. Então fica. É o queerbaiting. Eles fazem queerbaiting, eles colocam coisas de bait pra gente. É um queerbaiting. E existem várias questões aonde a nossa representação importa porque nós importamos. E pessoas queer não podem ser cingidas por ódios, frustrações de machinho cis hétero com mentalidade de mandar e desmandar no que ele não consegue. No que ele não consegue, não só contribuir mais para criar nada decente. Sim, eles. E a gente precisa de mais representação na mídia. Mas não é uma representação só por ter, não é agora tem gays e tá tudo bem. Não, é uma boa representação. Nós precisamos de boa. Sailor Moon tinha um homem trans, tinha. Nós precisamos de. Sailor Moon é maravilhoso. Sailor Moon é maravilhoso. Sailor Moon tinha muita coisa. Sailor Moon tinha mulher trans, tinha homem trans, tinha lésbica, tinha gay, tinha de tudo. Sailor Moon tinha de tudo. Sabe? Sailor Moon tinha de tudo. Sabe? Sailor Moon tinha muita coisa e era muito bom. Sailor Moon tinha muita coisa muito boa. Sakura Card Captors. Sakura Card Captors tinha muita coisa boa, mas a Clamp tem uma atitude meio complicada. E agora a gente tem falando um pouco dos problemas de anime. Anime sim sempre foi queer, mas anime tem problemas. E a negação de falar dos problemas de anime é uma questão que as fandoms de todos os animes também têm problema com isso. Sakura Card Captors sempre teve essas coisas, sim, sempre teve, mas Sakura Card Captors também tinha muitos problemas, porque a Clamp tem uma atitude de que todo amor é amor válido. Só que isso leva a uns problemas de apologia à pedofilia. Uh, Aos todas as críticas ao Oda, mas botar um país queer como revolucionário contra o governo fascista, sim. E isso também aparece em Fate. Isso aparece em a maior parte dos animes. Anime tem um problema de fascismo. Anime tem um problema com fascismo. Isso é verdade. Anime tem um problema com glorificação do fascismo. Anime tem um problema com apagamento queer, mas anime tem um problema muito maior com imposição normativa. Muito maior com imposição normativa. E a gente vê isso em vários animes. Shingeki no Kyojin, que é um anime muito grande, muito famoso, ele tem um problema enorme que ele tá praticamente fazendo um Lebensraum, uh, que é uma teoria antissemita. Ele praticamente faz Lebensraum. Tem o. Tem o. Por exemplo, Darling the Franxx, que é um anime nazista. Darling the Franxx é nazista. É um anime. Ele. Só falta o cara fazer. Só falta o cara fazer a saluta romana. Só isso. Mais nada. Pra não ser. Pra ser mais nazista. Não, não falta mais nada. Aquele anime é nazista. Ah, e existem vários problemas, por exemplo, com relações de apologia à pedofilia em anime. Sim, de do que a gente chama de pedofilia cultural. Lá tem muita apologia a isso. Eu falo muita, isso aparece em anime. Sexualização de menores, sexualização de adolescentes. É muito problemático o anime com isso, muito. E quem negar isso, ou não sabe do que tá falando ou tá de malícia. Porque tem muitos problemas com o anime, muitos problemas de sexualização, de ultrasexualização feminina, de sexualização de crianças, de sexualização de adolescentes, de exposição. Tem muito. É.
sem defender o Japão. Me dá raiva de brasileiro negar isso no Brasil para falar mal do Japão. É, o Brasil também tem, tá, gente? Também não vamos. Também não vamos. O Brasil também tem esses problemas, sim. O Brasil é cheio desses problemas, sim. E é que como eu tô falando do escopo de anime, eu tenho que falar do anime no Japão. Das coisas que aparecem no Japão. Mas o Brasil tem isso sim. Na nossa cultura, isso aparece sim. Não vamos ficar falando esses japoneses, né? Não é isso, sabe? Não é isso. Não é esses japoneses, não, sabe? É todo mundo. O Brasil é igual. A gente tem os mesmos problemas. A gente tem as mesmas situações. E situações até piores, tá? E situações muitas vezes até piores do que a japonesa. Então. E não é à toa que o Brasil gosta de animes. Não é à toa que o Brasil gosta de anime. Agora, você gostar de anime faz você uma pessoa má? Não, não te faz. Mas, isso é um espantalho. A gente não tá falando que te faz uma pessoa mal, só que as pessoas têm que reconhecer os problemas inerentes no anime. Mas ao mesmo tempo reconhecer que existem qualidades que eles negam que existam. Por exemplo, a representação LGBT está presente no anime há muito tempo. A representação queer está presente no anime há muito tempo. E a gente precisa de mais, a gente precisa de melhor, a gente precisa de mais explícito. O personagem precisa ser explicitamente as coisas. E a gente tem que. E ao mesmo tempo a gente tem que puxar pra diminuição dos aspectos problemáticos ou da eliminação completa. Aliás, da eliminação completa, não é diminuição, a eliminação completa. A gente tem que puxar pra eliminação completa dos aspectos problemáticos. Mas o aumento da boa representatividade, da representatividade humana, da variedade humana, porque isso é importante. Mais pessoas negras, mais personagens LGBT, mais personagens latinos representados como pessoas, não como estereótipos. Quebrar as coisas. E é o que eu tô passando a lista pra vocês verem. E tem vários. E você pode ler aqui no anime, por exemplo. Aqui anime. E a representação humana. Representar mais coisas. Mais personagens PCD, sim. Mais personagens. Mais personagens neurodivergentes, mais personagens de tudo. Tudo, e personagens que são respeitados. Que são personagens que cujas essas coisas não os determinem, mas que são personagens que respeitem. Que respeitem essas características nesses personagens. E eu não tô nem falando pra fazer. E nem tô falando coisas. E antes que falem alguma coisa, eu nem estou falando pra falar, só fazer herói deles. Não. É pra construir personagens bons e humanos. É, me lembrou que tem um mangá de uma menina gay com uma menina deficiente auditiva. Sim, nós precisamos de mais personagens, mais representação e mais humanos. O primeiro mangá que não fez blackface em toda a história no Japão foi o Jojo no ano de 89. É. Pra você ver, sim. Pra você ver. Os caras já estavam. A gente precisa de mais personagens, de mais construções, de mais aceitações culturais. E a gente também precisa acabar com a ideia que só o Japão pode construir isso. Ainda que ainda é complicado a questão de representação racial. Sim, demorou pacas. Sim. A representação racial no Japão é complicada. Mas se você é um artista, se você quer fazer alguma coisa, faça. E faça no estilo mangá. Faça as coisas do estilo que você quiser. Não é porque, mas é que eu não sou japonesa. E daí? É porque eu não tenho é porque eu não tô no Japão. E daí? Faça. Você quer fazer um mangá? Faça. Você quer fazer um quadrinho? Faça. E coloque representação. Porque se a gente for esperar das companhias dar essa representação pra gente, a gente fica, pode sentar. Se a gente for esperar se a gente for ficar esperando de, de, de grandes corporações pra dar essa representação pra gente, a gente pode esperar. A gente pode esperar e que não vai vir. Não vai vir. Sabe? Não vai vir. Se a gente for ficar esperando de grandes corporações pra fazer isso pela gente, não vai vir. É só você ver a Disney. É só você ver a Disney. É só você ver. Aliás, existe um fenômeno no Japão que é muito, muito escroto, muito filho da puta, que é
Quando tá no mangá, é extremamente. Representações LGBT em mangá são muito mais presentes e muito mais explícitas. Pessoas falam, eu sou gay. Pessoas que falam, sim, eu sou gay. Pessoas que falam que explicitamente e orgulhosamente no mangá estão, mas o anime eles cortam isso. O anime eles cortam, ou eles diminuem, ou eles abaixam, ou eles completamente removem. Por exemplo, inclusive, vamos falar da Félix, de Félix ReZero. A Félix em ReZero é trans. A Félix em ReZero é trans no mangá. Explicitamente trans. Ao ponto de falar, eu sou mulher. No anime eles fizeram como apenas um cara que gosta de crossdressing. Ah, e isso me deu muita raiva porque isso acontece muito nas adaptações. Eles cortam muita coisa. Eles cortam representações que são explícitas. Eles cortam representações que são muito vulgares para eles ou eles simplesmente a, diminuem a representação. Colocam no background coisas que não eram do background. Como o personagem Félix, este personagem é o maior exemplo disso. O personagem Félix é explicitamente trans no mangá. Só que eles, na representação do anime, eles mudaram isso. Eles mudaram isso, não sei, por preconceito, por transfobia internalizada, por tudo. E aí você vê isso aqui, ó. Aqui, eu tô falando. Eu tô falando, tipo. Eu tô falando e aparece um vídeo aqui. Especificamente lá da fandom fala, ah, não, não é trans, sabe? Aparece um vídeo, sabe? Eu tô aqui falando e aparece isso aqui já, sabe? E aparece. Uh, a light, eu não sei como. E aí, Ricardo? E aí, Ricardo Uni? Seja bem-vindo. Todo mundo aqui. Rezera ruim, não, Rezera ruim. O que eu tô falando. O que eu tô falando. Rezera ruim. O que eu tô falando é que os caras cortaram a representação explicitamente. Isso é verdade. Olá, Ricardo Unes, seja bem-vindo. Sente-se aí, pegue um chazinho. Estamos conversando aqui. A representação trans é explícita em vários animes e mangás. Nos anos 70 já tinha mangá Yuri, como a Dempa falou. Mas não só o Japão. Sim, não é só o Japão. Só dizendo uma coisa, fanboy transfóbico tem que tomar no cu. Sim, tem que tomar no cu. Isso não é só um problema do Japão. Eu tô falando do Japão porque eu estava falando sobre anime e mangá, mas isso não é só um problema do Japão, não. Vamos sair do anime e do mangá, vamos para as realidades. Vamos para as realidades. A tradução de novel de I'm Loving the Villainess cortaram a parte que ela falava explicitamente sobre pessoas trans. Sim, cortaram também. Vamos falar sobre outras formas de mídia e de essas mídias são vistas no Ocidente. Essas mídias foram historicamente censuradas no Ocidente. Você pode ver que o exemplo clássico que se fala é que no Sailor Moon é que em Sailor Moon o pessoal falava tipo, ah, elas são primas. As duas lésbicas são primas. Eles traduziram como primas pra censurar, sabe? Eles teve toda a questão da censura, por exemplo, de Sakura Card Captors. Teve toda a questão de censura de vários animes e vários mangás, de tradução e de cortes mesmo. Essas questões não são apenas. Essas questões não são apenas do Japão. Você pode ver que nas mídias americanas a explícita, a explicitez de personagens LGBT depende de se eles querem vender para a China.
Sabe, todas as questões explícitas se tornam uma questão de se você quer, quão fácil fica cortar. De quão fácil fica cortar essas questões. E no fim, gente, nós temos que puxar por mais representatividade. E não qualquer representatividade, não é qualquer coisa importa. E não é aceitar o que tiver. Muito, não é aceitar o que tiver. Muitas coisas que são explícitas no Japão viram nuances nas traduções, sim. Sim. Muitas coisas que são explícitas no Japão viram nuances na tradução, sim. E quando eu falo, mas o que eu quero dizer com boa representatividade? O que eu quero dizer com isso? A boa representatividade não é simplesmente aparecer algo. Não é simplesmente ter alguma representatividade. A boa representatividade é tratar personagens como humanos. Tratar essas pessoas como seres humanos. Como presenças humanas. Como personagens em si. Não como caricaturas. Não como. Não como. Não como. Sabe, curiosidades, mas como personagens. Mas como personagens inteiros, como personagens próprios. Ler e ter essas representações não como apenas uma coisinha para você jogar fora depois, não. Se você está fazendo um personagem lésbico, entenda que um romance lésbico não é diferente de um romance hétero, é um romance, são pessoas. E um romance lésbico, porque a gente não quer cair nem na idealização, nem na hiperdestruição. É um romance. Um romance lésbico é um romance. Assim como pessoa é um romance que pode ou não ter outras dificuldades, sim, mas na questão fundamental é um romance. Uma pessoa trans é só uma pessoa que é trans. Uma, uma pessoa que uma pessoa que se apaixona em um romance gay é um romance. E se você quer adicionar características, quero gays caloteiros empinando motos. Sim. E se você entende essas características, que essas pessoas são pessoas, que essas pessoas têm características próprias, desejos próprios, ideologias próprias, funções próprias, você vai entender que é muito mais fácil criar estes personagens. E é isso, gente. E a gente vai ficando por aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma fala ainda mais? Aí. Só boa noite pra todo mundo, então. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, até a próxima, pessoal. E lembre-se de pedir por mais representatividade, mas não esperem. No fim das contas, talvez seja legal vocês também, se você que estiver assistindo isso gostar, escreva suas próprias histórias. Vamos deixar muitos nerdolas putos da vida. Eu espero, eu sinceramente espero. Se você tá puto com o que eu falei, ha! Até mais.